Aqui Maurício Cano. Hoje vamos conversar com o Luciano Carlos Cunha, da ONG Ética Animal e doutor em Ética e Filosofia Política aqui pela UFSC, né, Federal de Santa Catarina. Já faz um tempo que eu estava tentando combinar com ele, aí hoje finalmente vamos conseguir aqui fazer, né? Pelo visto ele já chegou aqui, né? Aqui. Pronto, ele já mandou o pedido. Opa, Daniel, tudo bem? Também está aqui Daniel, por meio de quem conhece o Luciano também. Acho que tem que inverter a câmera, o Luciano. Opa, agora deu. Tudo bom, Maurício? Opa. Boa noite. Beleza? Prazer conhecê-lo aqui ao vivo e a cores. Sempre o Daniel comentava bastante dos cursos que você promovia, né? Em parceria com a UFSC. Então, aí por meio dele, que eu conheci bastante aqui em Florianópolis antes, aí eu soube bastante de você, apesar que antes também já sabia do seu trabalho, né, das suas pesquisas, já tinha ouvido falar um pouco, né? Bem, então, vamos poder começar aqui hoje. Então, eu sou Maurício, né, jornalista, formei em 2006 na USP em jornalismo, tenho mestrado também na área aí de ética animal, ainda que voltada para a questão de artes, num assunto que você também tem, né, formação, aparentemente na área de música, né? Mas aí você acabou aprofundando bastante no aspecto aí da filosofia mesmo, né? E aí o GEDA, que é o grupo de estudos de direitos animais, por meio da qual estão fazendo essa iniciativa, eu criei logo no ano seguinte que eu me formei, na minha graduação, 2007, né? Então já faz muitos anos que eu tenho feito essas iniciativas, discussões mesmo. Na época eram mais presenciais, né? Hoje em dia, aí tem sido mesmo com essas lives mesmo, com entrevistas com temas que tenham a ver com a questão de ética animal, né? Bom, então, por gentileza, se você puder também se apresentar brevemente. Então, obrigado, Maurício, pelo convite, é um prazer participar. Bom, eu acho que o que você tinha para falar sobre mim, você já falou, né? O meu nome é Luciano Cunha, eu escrevi, né, um livro de introdução à ética animal, que foi publicado pela editora Apris ano passado, né? Em final de abril agora vai sair um segundo, que é sobre essa questão dos animais selvagens, né? O sofrimento dos animais selvagens. Bom, eu fiz meu doutorado em filosofia estudando ética animal também. E eu trabalho desde 2019 como coordenador aqui no Brasil das atividades da ONG Ética Animal, né? E a gente tem um trabalho focado em divulgar esses argumentos, essa discussão sobre o especismo, sobre as razões para se considerar os animais. Desculpa, às vezes está um pouco, às vezes, meio abafado a sua fala. Se puder falar um pouco mais articulado, ou não sei se puder usar o microfone. Eu vou botar o celular mais perto, assim. Isso. Será que está melhor? Acho que sim. Estava um pouco meio abafado para falar antes, agora pode estar melhor. Bom, acho que o que tinha para falar sobre mim é isso. Agora a gente pode discutir as questões. Perfeito, vamos lá. Bom, então, primeiramente, acho que é legal falar sobre esses cursos que você tem feito em parceria com a UFSC, né? Suponho que também, como iniciativa também parceira, representando também a ONG Ética Animal, da qual você aí tem feito representação e tudo coordenado. Como é que foi esse início de atividades desses cursos na UFSC, bom, em parceria com a UFSC? Como é que é? Explica pra gente do que se trata. Então, esses cursos, na verdade, são cursos de extensão, né, que eles têm, normalmente, alguns têm duração de 2 meses, outros têm duração de 1 mês, e a gente fez alguns cursos em parceria entre a ONG Ética Animal, né, para a qual eu trabalho, com a UFSC. Aqui a gente fez 5 semestres de 5 edições do nosso curso, né, e também fizemos uma parceria com a Federal de Uberlândia, que tem um grupo de estudos em ética animal lá também.
E a gente fez 2 semestres lá, e nesse ano agora a gente vai oferecer outros 4 cursos lá. Na verdade, em abril agora vai começar um curso só sobre o dano da morte para os animais não humanos. E a gente tem oferecido lá também um curso geral sobre ética animal, né? Que já foi oferecido durante, acho que foram 5 semestres na UFSC e 2 semestres lá em Uberlândia, né? E aqui na UFSC, essa parceria surgiu também por conta do apoio do professor Carlos Zanetti, né, que era, na época, coordenador do Departamento de Biologia, e ele fez essa ponte entre a universidade e a nossa organização. E lá na Federal de Uberlândia, por conta desse contato com o grupo de ética animal, de estudos em ética animal lá, né, da pós-graduação, que é representado lá por 2... tem várias pessoas, né, mas que ajudaram a organizar o curso. Tem 2 doutorandos lá, que é o Arthur Falco, né, e tem um mestrando, que é o Gustavo Henrique. Maurício, o teu microfone acho que está dando um ruído alto agora. Ah, é? Ah, que estranho. Deixa eu ver. Agora parou. Tá. Dei uma giradinha no conector. Quem sabe. Valeu. Então, maravilha. Basicamente são cursos gerais que a gente oferece online, né? E são todos abertos à comunidade, não precisa ter inscrição, não ser aluno da universidade, nada disso. Os vídeos são postados no YouTube e são abertos à comunidade em geral, né? Claro que se alguém quiser certificado, alguma coisa aí tem que fazer as atividades, responder as perguntas, né? Mas os vídeos estão lá para qualquer pessoa assistir, no canal da Ética Animal no YouTube. Ah, bacana. E aí, como é que vocês conseguiram, digamos, o interesse, tanto por parte da universidade, de trazer a presença desse tipo de conteúdo para o nome da universidade, porque é um assunto que ainda é bastante, imagino que periférico, muitas vezes, ou mal visto, né? Ainda mais que se trata, imagino eu, que vai tratar de levar as pessoas a pensar sobre a exploração animal do ponto de vista vegano e assim por diante. Então, deve ter bastante resistência a esse tipo de pensamento mais crítico a respeito dos hábitos comuns das pessoas, né? Então, tipo, imagino que seja haja bastante resistência. Então, como vencer essas resistências, né, nesse sentido da própria instituição, né, e também para o lado de vocês, seu que ministra o curso, e da ONG Ética Animal, como deixar a coisa sustentável, né, porque é tudo um trabalho, né, de fazer acontecer tudo isso, né? Sim, bom, na verdade, é claro que nesses ambientes acadêmicos tem uma certa resistência a discutir certos tópicos, né? Mas o que a gente tem percebido ao longo dos anos é que a abertura tem sido, na verdade, muito maior do que a gente esperava. Na verdade, em quase todos os departamentos, né, de várias áreas, né? Não só filosofia, mas biologia, ciência veterinária, ciência do bem-estar animal, sempre tem algumas pessoas que têm interesse em discutir essas questões éticas, né? O teu microfone começou a dar ruído de novo. Oxe, tá. Agora, sim, melhorou. Tá. E, bom, sempre tem pessoas, tanto no meio dos estudantes, quanto no meio dos professores, que têm interesse, né? Então, na verdade, para se conseguir abrir um curso de extensão, basta que tenha algum membro do corpo de professores interessado em abrir um curso desse tipo, né, e aí acontece a parceria entre a organização e a universidade, né? Então, como eu disse aqui na UFSC, a gente fez essa parceria com o professor Carlos Zanetti, né, que era do coordenador do Departamento de Biologia, e aí a gente ofereceu o curso lá durante as coisas, né? E assim, eu percebo que claro que existe uma certa resistência contra a argumentação por parte de várias pessoas, mas eu percebo que a abertura e o interesse em expressar essa questão me parece maior do que a resistência. E talvez as pessoas se sintam um pouco, no começo, intimidadas a se pronunciar a favor de discutir esse tipo de questão, mas à medida que vai abrindo cada vez mais espaço, fica mais fácil os alunos que têm interesse pedirem para se fazer cursos e palestras, né?
Bom, tá um ruído muito alto mesmo, cara. Do microfone. Estranho. Deixa eu ver, eu vou tirar o microfone para ver se melhora dessa vez, então, vamos ver. O relógio para controlar melhor aqui. Sim, agora parou. Agora o som tá bem bom. Estranho, espera um pouquinho só. Tá. Ok, bom, sempre avisa então caso tenha algum problema. Agora tá ok? Sim, agora tá bom. Uhum. Tá só um pouco pior para poder te ouvir, mas enfim. Eu vou falar perto aqui do microfone. Beleza. Ok. Bom, então, em relação a esses assuntos ainda, quais costumam ser os maiores desafios, então? Imagino que haja bastante discussão, né? Pelo que eu vi, tem bastante parte que é mais expositiva, mas também tem bastante espaço para perguntas, né? Sim. E você gostaria de passar uma síntese dos principais pontos que costumam ser mais debatidos, ter mais argumentação que te questiona a respeito do que é passado no curso? Alguns exemplos, claro, tem exemplos, mas alguns exemplos. Bom, na verdade, eu acho que todos os assuntos que a gente aborda são sempre bastante debatidos, né? Então, acho que não tem um assunto que é mais do que outro, né? E, na verdade, assim, a gente vai encontrar, por vezes, aqueles argumentos que são muito comuns, né? Que todo mundo que discute essas questões já escutou, por exemplo, mas, né, e as plantas? O argumento da ilha deserta, etc. Mas, na verdade, esses argumentos que eles, digamos assim, são mais fracos, né? Eles aparecem mais raramente, assim, assim como as pessoas têm que assistir o vídeo primeiro, né, para debater depois, e nos vídeos esses argumentos mais simples já são discutidos, na verdade, as discussões têm sido com argumentos mais inteligentes, né? Então, por exemplo, uma coisa que gera bastante discussão seria sobre quais condições a morte seria um dano, por exemplo, sob quais condições seria preferível continuar vivo em vez de morrer. Outra questão que gera bastante discussão seria quais seriam as estratégias mais eficientes para combater o especismo e defender a consideração pelos animais. Bom, a questão do sofrimento dos animais selvagens também sempre gera alguma discussão no sentido do que é factível fazer, de como pesar os desdobramentos de consequências. Acho que são essas as questões mais debatidas, né? E sobre o especismo em geral, né? Tipo, por que considerar os animais, qual é o grau de consideração que deveria ser dado a eles. Sobre as teorias éticas, também sempre tem bastante questões, né? Por exemplo, se aceitando considerar os animais, se precisaria se aceitar uma teoria ética específica, ou se isso poderia ser defendido a partir de várias teorias da ética, quais as implicações da aceitação dessa ou daquela teoria. Acho que é mais nesse sentido que tem a discussão. Assim, bom, pelo visto, de fato, esse tema que você indicou sobre a questão do sofrimento do animal, da natureza, é um dos pontos que você se diferencia, né, em relação à discussão que é mais disseminada por aí, né? Então, seria bom realmente você talvez abordar um pouco mais esse assunto, né? Eu realmente cheguei até a dar uma olhadinha lá no site, né, da Ética Animal, e encontrei lá um artigo, infelizmente, com o link estava quebrado. Eu dei uma olhadinha lá para tentar ver se consegue arrumar. O Daniel Ribeiro, que me falou bastante sobre esse tema, que estudou contigo, né? Então, é um assunto que bastante impressiona, né? A gente normalmente costuma ter bastante... Quando a gente começa a estudar o assunto de especismo e veganismo, né? Então, sentir o quanto que a contribuição do ser humano para o sofrimento animal é complicada, né? Mas você defende, inclusive me parece que foi parte das suas pesquisas, essa questão do sofrimento animal na natureza, né? E que haveria algo que se pudesse fazer a respeito disso também, né? Poderia falar um pouco sobre isso, então? Sim, obrigado pela questão. Eu vou tentar explicar rapidamente, assim, qual é o que se discute nessa área, né? Que é uma área que vem sendo conhecida pelo nome, né, de sofrimento dos animais selvagens, né?
seria o seguinte, né? Bom, como você apontou, tradicionalmente, dentro da ética animal, mais ou menos ali até os anos 2000, 2005, com raras exceções, os autores se centraram quase que exclusivamente nos danos que os animais padecem em decorrência de práticas humanas, né? A exploração animal em geral, né? Mas, de alguns anos para cá, alguns autores têm apontado que rejeitar o especismo e aceitar, considerar os animais, implicaria que a gente deveria se preocupar com o bem deles em geral, independentemente de se a ameaça ao bem deles vem de práticas humanas ou se vem de processos naturais, como fome, sede, doenças, desastres naturais, etc. Né? O argumento geral é bem simples, é do tipo que, se a gente realmente se importa com alguém, a gente vai querer que esse alguém esteja bem, independentemente da origem da ameaça vir de práticas humanas ou não. Por exemplo, né, a consideração pelos humanos já é assim, se a gente se importa com outro humano, a gente vai querer que os outros humanos não o prejudiquem, mas se ele tiver com alguma doença ou morrendo de fome, vamos reconhecer razões para ajudá-lo também. Bom, esse é um argumento ético mais geral assim, sobre isso, né? Bom, algumas pessoas, talvez muitas pessoas acreditem que essa questão não é lá tão importante, por acreditarem que as vidas dos animais na natureza, se os humanos pararem de prejudicá-los, seriam minimamente significativas, né? Mas, na realidade, não é assim, né? Os processos naturais, eles já acontecem de modo a tender a maximizar a quantidade de seres que nasceria só para sofrer e morrer pouco depois, né? E pouca gente sabe, mas assim, isso é feito de maneira tão eficiente, de acordo com os processos naturais, que a quantidade desses animais que morrem e sofrem, né, em decorrência dos processos naturais é gigantescamente maior do que até mesmo a quantidade de animais explorados, né, que já é aí na casa dos trilhões, né, por ano, se a gente incluir aí invertebrados, por exemplo. Mas o que acontece na natureza? Né? A vida padrão na natureza é o que a gente esperaria, por exemplo, se eles estivessem em situações onde a proliferação de doenças é muito alta devido à densidade de animais e não tem nenhuma assistência médica, não tem nenhum isolamento, não tem nada disso, né? Então é um ambiente onde tende infecções e doenças em geral se espalhar, né? Escassez é muito comum, desastres naturais, etc. Esses todos são fatores diários nas vidas dos animais, né? Mas o fator central que contribui significativamente para que haja essa grande predominância de seres que nascem só para sofrer na natureza, é que a grande maioria dos animais, das espécies de animais, segue uma estratégia reprodutiva que consiste em maximizar a quantidade de filhotes, né? Por exemplo, a maioria das espécies está na casa de ter ninhadas que vão desde vários milhares até muitos milhões. E em populações estáveis, normalmente sobrevive 2 por ninhada. Só, né? Todo o restante nasce geralmente só para morrer de fome, por exemplo. A maioria das pessoas não tem noção disso, porque quando a gente tende a pensar em animais na natureza, a gente tende a pensar em animais de grande porte, adultos, né? Que são a grande minoria das espécies de animais, que eles não se reproduzem dessa maneira, eles têm poucos filhotes por gestação, aí é possível a mãe dar um cuidado, né? Isso aumenta as chances do animal ter um bem-estar positivo, né? Então, aqueles animais que a gente tende a pensar de grande porte, né, cervos, zebras, leões, etc., apesar de eles serem mais presentes nas imagens que tratam de animais na natureza, eles não são a maioria, na verdade, eles são a imensa minoria, né? A grande maioria são animais de pequeno porte que se reproduzem daquela maneira, maximizando a quantidade de filhotes. É por isso que... por exemplo, quais animais de pequeno porte você se refere? Oi? Por exemplo, quais animais você se refere de pequeno porte? Pequeno porte... Se a gente for descendo na escala filogenética, por exemplo, se você pegar nos próprios mamíferos, por exemplo, a maioria dos mamíferos são roedores. Roedores se reproduzem tendo muitos filhotes. Se você pegar entre os vertebrados, né, a vasta maioria dos vertebrados são peixes, que também se reproduzem assim, né? Peixes põem lá ninhadas que vão, dependendo do peixe, chega a muitos milhões de ovos ou de filhotes por posta, né? E se a gente desce aí para os invertebrados, né, na escala filogenética, todos eles, né, tem uma forma de reprodução desse tipo. Então, é por essa razão que esse tema tem recebido tanta atenção
dos autores em ética animal nos últimos 10, 15 anos, né? Por conta da quantidade de sofrimento e de morte, né? E você tinha perguntado do que é possível fazer, né, para diminuir essa quantidade de sofrimento e de morte. Bom, na verdade, tem muita coisa que é feita já há muitas décadas, e tem diminuído significativamente o sofrimento de muitos animais, salvado vidas, etc., mas são programas que são feitos por motivações antropocêntricas ou ambientalistas, né? Mas, inegavelmente, eles beneficiam os animais, né? Então, se houvesse uma consideração pelos animais, esses programas poderiam ser expandidos e o conhecimento que já foi utilizado para isso poderia ser utilizado novamente, mas para beneficiar os animais. Por exemplo, o que tem acontecido são programas de vacinação em massa, por exemplo, de animais selvagens. Eles são feitos desde a década de 40, 50, se não me engano. E eles são feitos por razões antropocêntricas, né, para impedir que os humanos sejam contaminados, né? Ou razões ambientalistas, para preservar alguma espécie que está em extinção, etc. Mas, inegavelmente, isso já mostra que é possível ajudar os animais, né? Por exemplo, a peste bovina foi a primeira doença que afetava animais não humanos que foi erradicada mundialmente, porque havia um interesse antropocêntrico por trás, né? Que os animais selvagens estavam contaminando os animais que os humanos queriam explorar, e etc., e foi promovido um programa de vacinação em massa de animais selvagens, né? Claro, isso foi feito pelas razões piores possíveis, né? Mas isso já mostra que é possível ajudar. Então, os autores que têm uma preocupação genuína em ajudar os animais, nesse sentido, eles têm proposto o que é conhecido como o campo da biologia do bem-estar, que seria a formação de um campo acadêmico que envolveria o conhecimento de várias áreas, né, de ciência do bem-estar animal, de ecologia, de ciência veterinária, etc., e aumentaria a gama de informações e de conhecimentos que a gente teria sobre como os animais são afetados positivamente ou negativamente nos ambientes em que vivem, né? E isso poderia orientar, então, os programas de ajuda que seriam feitos no futuro, né, para beneficiá-los. Bom, no geral da questão, né? Bem rapidamente. Certo. Bom, desculpa, eu tentei pôr novamente o fone de ouvido porque estava bem difícil para te ouvir sem um fone. Tomara que não dê problema. Bom, obrigado então por expor um pouco dessa questão. Realmente, à primeira vista, parece muito assustador, assim, né? Tipo, parece que na natureza, apesar de que haja uma certa sensação, né, de alguma, sem pensar muito, né, alguém deve falar uma sensação bucólica, né, da natureza, né, mas certamente a natureza é um ambiente muito destruidor, né, que realmente, como se descreveu, se morre de todos os motivos o tempo inteiro, né, mas nesse caso parece ser um espaço de sofrimento totalmente banalizado, né. Nesse caso, dá uma sensação de pensar, bom, os recursos que se tem para a gente mesmo como humanos é limitado, né? Nosso tempo, nosso dinheiro para investir e assim por diante, né? Então, nesse caso, não seria mais, pelo menos, prioritário, ainda que exista assim, reconhecendo-se mesmo assim que haja tanto sofrimento na natureza que está lá acontecendo, mas a nossa responsabilidade primeira não seria, pelo menos, evitar de causar o mal de exploração que a gente realmente já tem mais reconhecido no pensamento de ética animal? Bom, penso que vai depender da meta que alguém quer alcançar, né? Por exemplo, se a nossa meta é ser o mais eficiente possível em beneficiar os animais, né? Então a gente não vai fazer diferenciação se o dano é antropogênico ou não é antropogênico. A gente vai adotar aquela estratégia que tem a maior probabilidade de, levando em conta, né, daqui para frente a história do mundo, aquela que for mais eficiente em causar benefícios e evitar danos, né? E não necessariamente seria focar em danos antropogênicos. Aí teria que ser feito um estudo do que tem maior probabilidade de ter maiores resultados, né? Por exemplo, tem várias organizações que são focadas em investigar só essa questão, né? Quais seriam os critérios de prioridade que a gente deveria adotar
para conseguir causar o maior bem possível, né? Tem todo o movimento aí do altruísmo eficaz, por exemplo, né? E é focado diretamente nessa questão. Tem outras organizações também, como a Ciências Políticas, né? Que é focada nisso também. Bom, aí teríamos que investigar uma questão mais empírica, né? O que tem maior probabilidade de produzir efeitos melhores de longo prazo. O ruído veio de novo. Isso. Sem o fone de ouvido, estou conseguindo te ouvir bem pouco. Esse é o problema. Então, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Né? Bom, então, o que eu estava comentando é isso, né? Então, se o que a gente busca é causar o maior benefício e evitar o maior dano, a gente não pode fazer uma distinção a priori de relevância em termos de se o dano antropogênico ou se é natural. A gente vai buscar aquele resultado que é o melhor possível, né? Existem razões também para se pensar que uma estratégia mais geral de combater o especismo talvez tivesse maiores reivindicações de prioridade. Porque, veja, esses dois problemas, a exploração animal, em geral, né, e os danos naturais, e as pessoas não se importarem com isso, têm raiz no mesmo problema, né, que é o especismo. Então, parece que, divulgando a consideração pelos animais em geral, é mais fácil conseguir que, ao longo do tempo, esses problemas sejam melhor combatidos da maneira mais eficiente possível. Né? Mas, além disso, eu penso que, pessoalmente, não existe essa dicotomia entre focar em danos naturais ou danos antropogênicos. Penso que, como cada pessoa tem habilidades diferentes e trabalha... Agora voltou o ruído também, cara. Eu acho que talvez não seja do fone. Ué, que estranho. Bom, sim, só para terminar, né, eu penso que assim como cada pessoa trabalha em áreas diferentes, tem habilidades diferentes, então eu penso que a maneira mais eficiente de cada indivíduo contribuir é fazendo aquilo que sabe melhor. Né? Então, por exemplo, tem vários pesquisadores que trabalham já com biologia do bem-estar, e tem descoberto várias formas de ajudar os animais da natureza, que já estão sendo colocadas em prática. Né? E eu penso que não seria uma maneira eficiente de utilizar os recursos se a gente primeiro pensasse, vamos resolver o problema da exploração animal para só depois passar a pensar nesse outro problema. Acho que isso pode ser utilizado, pode ser pensado ao mesmo tempo. Né? E, além disso, existe um outro ponto que uma grande quantidade de recursos da humanidade em geral e da gente também enquanto contribuinte do governo, né, é utilizado para promover intervenções na natureza que são muito prejudiciais para os animais. Né? Por exemplo, as intervenções de matança de animais para promover ideais ambientalistas ou para promover metas antropocêntricas. Né? Bom, se só esses recursos fossem direcionados para, em vez disso, conduzir programas para beneficiar os animais, já se poderia fazer bastante coisa com isso. Nós precisaria investir, digamos, recursos extra, além desse. Né? E só o que é utilizado para prejudicar os animais com intervenções na natureza, motivações antropocêntricas, ambientalistas, se só isso fosse redirecionado, já daria de beneficiar eles bastante. Certo. Você tem alguns exemplos, então, que aparentemente pode demonstrar que o investimento em algumas atuações de intervenção na natureza contra danos não antropogênicos pode eventualmente ser mais compensador, mais eficaz, como talvez as vacinas que você citou? Sim, a vacinação é um exemplo que é claro, né? Porque como que são feitas essas vacinações, né? Normalmente elas são feitas com o que chama de vacina biscoito, né? Atirado de drone ou de helicóptero, né? Biscoitinhos pela floresta e tal. Os animais comem e automaticamente estão vacinados, né? Bom, isso previne epidemias, né? Entre os animais. E isso certamente que previne muitos animais de sofrerem e de morrerem, né? Outro tipo de intervenção que eu penso que particularmente mais quanto é o seguinte: a proteção de grandes herbívoros,
como elefantes, por exemplo, tem um efeito indireto de prevenir o nascimento de muitos animais que nasceriam só para sofrer. Pelo seguinte, os grandes herbívoros, né, como os elefantes, eles consomem muita vegetação, né? E a presença desses animais em determinados locais diminui consideravelmente a biomassa disponível para aqueles animais de pequeno porte se reproduzirem mais, né? Então, por exemplo, se você tem numa região mais elefantes, necessariamente você tem menos biomassa vegetal disponível para outros animais de porte menor. Isso vai prevenir que eles se reproduzam, gerando aquela quantidade gigantesca de descendentes que nasceriam só para morrer. Então, isso indiretamente contribui para prevenir a morte de uma quantidade vastíssima de animais, muito maior do que, por exemplo, se fosse abolida a exploração animal como um todo. Só para ter uma ideia, por exemplo, vamos supor que o peixe-lua, por exemplo, né? O peixe-lua coloca 300 milhões de ovos por posta, né? Desses 300 milhões, em populações estáveis sobrevivem 2, né? Vamos supor lá vamos conceder um pouco o efeito de argumentação e vamos supor que a maioria desses ovos fossem destruídos antes de formarem seres sencientes, né? Mas mesmo assim, mesmo que fosse, sei lá, quanto que 300 milhões, né? Se 90%, né, desses ovos fossem destruídos, ainda seriam 30 milhões, né? Bom, se esterilizasse um único animal desse, ou se ele ficasse sem se reproduzir numa temporada por ano, já preveniria que muitos animais nascessem só para sofrer, né? Então, essa parece ser uma maneira eficiente de prevenir sofrimento e morte, que não gasta muito recursos, né? Na verdade, bastaria suspender certos tipos de recursos que são utilizados, por exemplo, para aumentar certos tipos de quantidade de terreno e aumenta a quantidade de reproduções desses animais que maximizam a quantidade de filhotes. Por exemplo, se fosse estudado uma maneira de, naquele mesmo local, ter outro tipo de vegetação que reduz a quantidade de reproduções. Isso poderia ser estudado já atualmente, né? Não é algo que depende de uma tecnologia ainda a ser inventada, é algo que basta o pessoal ter vontade para estudar, né? Mas então, nesses casos, seria o objetivo de reduzir a fertilidade, a reprodução de alguns animais, que a princípio parece ser um recurso da natureza para, digamos, prevenir uma possível extinção deles, né? Imagino. Mas aí não estaria incorrendo no risco de perder a população desses animais em algumas regiões? Bom, não sei se necessariamente causaria um risco de extinção, por exemplo, né? Porque a grande maioria desses animais já morre. Então, evitar deles nascer não faria grandes diferenças em termos de proporcionais, né? Porque, digamos, se dos 30 milhões de um peixe-lua que nascem, pouquinho depois, a maioria deles já morre, então isso apenas diminuiria um pouco a taxa de mortalidade, né? Mas sim, vamos supor que fosse possível um tipo de intervenção desse colocar em risco alguma espécie em extinção. Vamos supor também que fosse possível ter uma noção de probabilidade de desdobramentos de consequência e que esse tipo de intervenção, embora extinguisse uma espécie, fosse resultar em longo prazo em menor quantidade de sofrimento e de morte, né? Bom, de um ponto de vista ambientalista, alguém poderia dizer que isso é ruim, porque valorizaria a espécie mais do que os seres sencientes. Mas, de um ponto de vista de consideração pelos seres sencientes, não teria como dizer que isso é pior, né? Então, acho que, é claro, uma outra coisa é dizer o seguinte: olha, pode ser que uma extinção de uma espécie, em longo prazo, que a gente não consegue prever, vai gerar mais sofrimento do que previne. Isso já é outra história, que aí teria que se avaliar com muito cuidado, teria que ter muitos dados para ter uma noção de desdobramentos de consequências, né? Mas eu acho que tem outro tipo de discordância que ela é em termos de valor, né? Em termos axiológicos. Porque eu penso que se os seres que são consideráveis são os seres sencientes,
São os seres capazes de sofrer e desfrutar, os seres que são indivíduos, que têm uma consciência. Então não faz diferença se vai existir um mundo com, sei lá, 300 milhões de espécies ou 200 milhões. Né? Se isso vai ser igualmente bom ou igualmente ruim para eles, então, ao meu ver, o valor nesse mundo é igual. Pois é, essa é uma questão que também pode ser aplicada para animais que são muito próximos da gente, né? Como os cães e gatos, né? É uma discussão bastante rara, né? Você apontar para esse embate entre o valor de espécies versus o valor do sofrimento ou não dos indivíduos dessa espécie, né? Realmente acaba assim tendo um embate entre o valor ecológico versus do animal em si, né? Do respeito ao animal em si. Agora, quando a gente vai falar de maneira bem mais do dia a dia dos humanos, com os cães e gatos, por exemplo, né, que são frequentemente companhia e que estão ao nosso redor nas ruas e assim por diante, nas casas, né, a coisa entra bastante, pega fogo muito mais fortemente, eu suponho, né. Já vi bastante algumas sugestões de que, bom, como os cães e gatos não têm autonomia, né? Não têm independência, são totalmente domesticados e submissos dependem do ser humano para tudo, então não deveriam existir, né? Deveriam castrar a todos eles até que não existam mais, para que não existam mais seres que são tão submissos e dependentes do ser humano. Claro que isso aí vai deixar muita gente que diz adorar esses animais furiosos, né? Enfim, o que você acha sobre essas questões dos cães e gatos que são animais de companhia, pets? Bom, em relação a cães e gatos, eu penso que sim, a imensa maioria deles está altamente vulnerável a tudo de ruim que os humanos podem fazer, né? E, bom, sim, parece que é algo amplamente aceito que seria bom esterilizar eles, porque, como são animais que estão muito próximos da gente, a gente já consegue perceber que a taxa grande de nascimentos implica numa qualidade de vida baixíssima, né, em taxa de mortalidade alta. E o que eu queria apontar antes é que na natureza é assim, só que isso multiplicado a potências altíssimas, né? Por exemplo, né, os cães e gatos são animais que têm 5, 6 filhotes por gestação, e já dá isso tudo, né, de quantidade de mortes e tal. Então, imagina se fosse, sei lá, 25 mil, 1 milhão por gestação. Bom, mas quanto à sua pergunta, né, que você tinha falado das extinções, bom, eu não sei se necessariamente em todos os casos que a gente pegar animais domesticados, né, incluindo não só cães e gatos, porcos, vacas, galinhas, se para todos eles seria melhor não ter nascido. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que alguns deles, sim, que levam vidas que valem a pena ser vividas, embora esses casos sejam raros, né, dado o mundo especista como é. Mas eu concordo com você quando você aponta que parece que se o que a gente considera são os seres sencientes, não faz diferença a que espécie eles vão pertencer. Isso não faz diferença em si. Né? O que faz diferença é saber se eles estão bem ou estão mal. Né? E isso parece, então, parece mostrar que, indiretamente, a gente teria razões para preferir um mundo onde só existissem as espécies onde os seus membros são o máximo felizes possíveis e vivem as vidas mais longas possíveis. Né? Talvez não seja nenhuma espécie biológica viva atualmente, talvez seja algo que vai surgir no futuro. Né? Tem toda uma discussão sobre isso, né? Na discussão ética sobre o uso de tecnologias, né? Se os animais teriam, por exemplo, um direito a serem geneticamente modificados para terem vidas mais longas, por exemplo, ou para serem mais independentes, ou não sei, né? Enfim, não estou defendendo nenhuma posição específica quanto a isso, mas é só uma questão para se pensar, né? Bom, se o que importa é o bem dos seres sencientes, parece que a gente tem razões, então, para preferir que eles tenham a melhor vida possível, né? Com maior felicidade, com menor sofrimento, e que elas sejam mais longas possível. Né? Isso parece, então, mostrar que talvez sim, no futuro as coisas devessem ser muito diferentes do que deixar a natureza seguir o seu curso, por exemplo. Tem alguns autores, como, por exemplo,
o David Pearce defende, né, que deveria haver uma reprogramação genética, não de uma ou duas espécies, mas de todas, né, mas para beneficiar os indivíduos, né, dessa espécie. Pois é, é fato que existe frequentemente uma tendência de se pensar, né, como aquela idealização da natureza, né, tipo, o artificial é ruim, né, porque a gente está ingerindo muitos, dizem, químicos, né, industrializados, então temos que comer coisas mais orgânicas, etc., e ter uma vida mais na natureza. De certo modo, realmente existe um certo sentido nisso, né? Porém, em muitos outros sentidos, né, com a vacinação e vários outros cuidados médicos, que são coisas totalmente artificiais, que a gente consegue ter mais saúde e viver tantos anos como a gente consegue hoje, né? Senão, geralmente, já teria morrido a maior parte da população com 30 anos, 20 anos, né? Enfim, né? Como era há muitos séculos atrás, né? Então, não necessariamente dá para ter essa dicotomia do que o que é artificial é ruim e o que é natural é bom, né? Agora, eu também vejo bastante comparações, né? Por exemplo, quando a gente domestica um animal, como até os explorados pelos humanos, né? De certas expectativas de tendência de longevidade, né? Como, sei lá, não sei o quanto que estão realmente corretos esses números, né, expectativas como, sei lá, uma galinha frequentemente explorada, domesticada, viveria um ano de idade, mas poderia viver, se não fosse a morte infligida pelo ser humano, até uns 8 anos de vida, ou uma vaca costuma viver leiteira uns 4 anos, mas poderia viver até uns 10, 20 anos de vida. Mas que condições que seriam essas, né? Já que, como você apontou, na natureza, nesse ambiente sem a intervenção do humano domesticando esses animais explorados pelo ser humano, acontecem essas mortes por humanos, mas na natureza também aconteceriam muitas mortes e com muito sofrimento também, né? Então, como é que fica essa questão? Domesticar ou não? O que vale mais a pena, então, né? Sim, eu penso que esse termo domesticação, ele carrega, assim, uma carga negativa, porque os humanos, né, domesticaram os animais com o objetivo de explorar, né? Então, sim, certamente que os animais foram muito prejudicados, né, por serem domesticados. Mas, sim, por outro lado, tem esse ponto que você apontou, né, que a vida na natureza também é muitíssimo ruim, né? Então, parece que talvez o que devesse ser almejado não seria nem uma domesticação como é feito, né, atualmente, no sentido de com o objetivo de explorá-los, nem deixar a natureza seguir o seu curso, porque, como a gente viu, vai terminar também algo muito ruim para os animais. Talvez a gente devesse assumir uma responsabilidade por adotar aqueles cursos de ações que resultassem em um maior benefício para os animais. Aí teria que se investigar caso a caso, né? Mas sem fazer essa distinção, né, de que necessariamente o animal ser cuidado pelo humano seria algo ruim, necessariamente deixá-lo livre seria bom ou seria ruim. Teria que investigar em cada situação o que beneficiaria mais os animais, né? Acho que o meu ponto, acho que seria o principal, é que eu não vejo essas ações, por exemplo, o tipo de ação como algo bom ou ruim em si. Acredito que dependa do efeito que elas teriam sobre os animais. Então, acho que... Por exemplo, no caso do cachorro, por exemplo, né? A gente frequentemente tem que... a cidade humana não é um ambiente adequado para o cachorro, então não se pode ficar pensando em deixar o cachorro ou mesmo o gato circular pela cidade, pode ser atropelado e morto e tal. Certo, mas se fosse um cachorro não muito domesticado ou um gato não muito domesticado, como um cão, um gato selvagem, na natureza também poderia rapidamente também morrer de outras formas que não um carro, né? Uma coisa da natureza mesmo, né? Na natureza, a maioria não chegaria nem a uma semana de vida. Pois é, e aí como é que fica, então, essa ambivalência, né? Vale mais a pena, será, a gente realmente continuar domesticando os cães e gatos, ou realmente incentivar que fiquem selvagens na natureza, né? Bom, no caso do cão e gato, por exemplo. Bom, penso que aí a gente entraria naquele terreno que é da ética das populações, né? Que seria o seguinte, né? A ética das populações é a área que a questão central é a seguinte: qual é o tamanho ideal de uma população se a gente comparar
os níveis de bem-estar dos indivíduos, né? Então, no caso que a gente está discutindo, você perguntou sobre uma espécie particular, né? Ou duas, né? Cães e gatos. Mas eu penso que a gente tem que pensar isso em geral. E uma vez que a gente pensar isso em geral, né? Qual seria o tamanho ideal de uma população de seres sencientes no mundo, por exemplo? E em relação aos níveis de bem-estar, né? Por exemplo, seria melhor uma quantidade maior de seres e diminuir um pouco o bem-estar deles, ou uma quantidade menor e ter o bem-estar máximo cada um? Onde traçar a linha para isso, né? São questões bem complicadas. Mas o que eu quero dizer com isso é que, vamos supor que a gente chegasse num consenso e traçasse a linha em algum lugar, penso que isso seria independentemente de espécie. A gente teria que dizer, olha, seria melhor que tantos e tantos animais nascessem, eles teriam a vida mais longa possível, com o bem-estar mais alto, e aí a gente teria que investigar em quais espécies que valeria mais a pena permitir nascimentos, por exemplo, quais que valeria mais a pena esterilizar ao máximo, para almejar essa meta de que exista otimizar o nível de bem-estar na população, em geral. Não sei se ficou confuso isso que eu falei. Porque acho que falta um pouco mais de especificidade, né, talvez, né? Talvez, não sei se já houve, né, algum estudo a respeito disso, né, também, talvez esteja um pouco vago, porque justamente não sei se já existiu algum estudo mais prático, específico a esse respeito, né? Bom, dar um exemplo. Vamos supor que você tem que decidir entre uma população onde tem, sei lá, 100 indivíduos com um bem-estar de 100 também, e eles estão todos distribuídos em duas espécies só. E você tem uma segunda população onde tem a mesma quantidade de indivíduos, mas eles estão divididos em 3 espécies, por exemplo, né? E só que eles estão com bem-estar um pouco pior, né? Ao meu ver, claramente a primeira é melhor, mesmo que seja só 2 espécies, do que a segunda, que tem mais espécies, mas os indivíduos não estão tão bem, né? Então, isso parece que tem a ver com aquela pergunta que você fez antes. Seria melhor se os cães, né, continuassem a ser domesticados, voltassem a ser selvagens? Bom, se a gente concluir que for melhor continuar nascendo cães, por exemplo, né, bom, penso que qualquer animal que a gente for concluir que é melhor que eles continuem nascendo, a gente vai ter que ter alguma responsabilidade em tentar fazer com que as vidas sejam minimamente significativas, porque de outra maneira, o melhor seria não chegar a nascer. Então, imagino que se a gente vai concluir que é melhor que eles continuem nascendo, então a gente teria que assumir, né, a responsabilidade, né, por isso. O problema então é que não foi feito esse estudo exatamente, imagino que envolva trocentos mil consequências que não se conhece para poder chegar a essa conclusão, né? Por isso que você não tem um dado específico para trazer a respeito, imagino. Sim, por isso, por exemplo, que tem insistido em se começar a criar esse campo da biologia do bem-estar, né? Porque aí sim, quanto mais o tempo passasse, mais dados teria sobre espécies particulares, né? Sobre casos específicos em certos locais, né? Já tem vários estudos em biologia do bem-estar, mas são poucos, né? Porque é uma área muito nova, com poucos anos, né? Mas lá no site da Ética Animal a gente publicou alguns. Depois, se tu quiseres, posso passar os links para deixar aqui nos comentários e tal. Uhum. Mas tem sobre populações específicas, né? Assim, nada assim em larga escala ainda, né? A gente está no ponto ainda de fazer as pessoas reconhecerem que esse problema importa, né? Então, é claro, a gente não vai... tem um lado bom que assim, a gente não precisa convencer a população do mundo inteiro a concordar com isso. Para alguns pesquisadores já começarem a investigar isso, né? Já tem alguns investigando. Mas à medida que mais gente vai se interessando, né, mais dados a gente vai ter. Então, por exemplo, no ano passado, a gente organizou um seminário de ética animal em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, né? Até por conta num dos cursos da ética animal, o presidente do Conselho de Medicina Veterinária, o Leonardo Napoli, assistindo o curso, né? E ele se interessou muito por essa área de ajudar os animais da natureza e biologia do bem-estar. Aí ele propôs, né, a gente organizar esse seminário e tal, e foi muito bacana, assim, várias pessoas já apresentaram suas pesquisas, né, e
de doutorado, de mestrado em biologia do bem-estar, né? Então, provavelmente esse ano vai ter novamente, então aos pouquinhos, né, vai se, ao redor do mundo vai se aumentando essa gama de conhecimento. Sim, por enquanto, né, é o que tem. Infelizmente é pouco. Mas, então, será que esse alerta, que parece ser justo realmente de reconhecer também, claro, que há outras formas de sofrimento dos animais que não são causados por nós, humanos, não tirar um pouco do alerta que já é feito sobre o problema da domesticação, exploração animal, que é feita por humanos, que já é difícil de alertar bastante sobre isso, inclusive tanto que o grau de pessoas vegetarianas ou veganas é muito irrisório até hoje na sociedade, né? O grau de conscientização sobre esse aspecto ainda é bastante inferior, né? Ainda é bastante pequeno. Se elas pensarem, se não é tão importante assim esse problema da domesticação dos animais, da exploração pelos seres humanos, então melhor eu continuar dando a minha contribuição com menos animais e contribuindo para a exploração desses animais, porque na natureza eles estariam pior ainda. Não poderiam vir com esse tipo de contra-argumentação? Sim, eles poderiam vir com esse tipo de contra-argumentação, mas seria um contra-argumento muito fraco, né? Porque eu não vejo como, por exemplo, isso, apontar que tem um outro problema gigantesco não torna os problemas que são muito ruins, não faz eles serem menos piores por causa disso, né? Por exemplo, a gente tem lá o problema da fome humana, né? Por exemplo, na África. Bom, você apontar que os animais são explorados não faz com que as pessoas que já se importam com aquele problema deixem de se importar, né? Parece que assim, acho que até pode falar das duas coisas pode ter uma abrangência em termos de custo e eficácia melhor do que focar em um dos problemas, pelo seguinte, bom, a gente sabe que infelizmente tem pessoas que simplesmente não se importam, não parariam de consumir os animais. Acho isso muito triste, né? Na minha visão, todos deveriam parar de consumir, né? Todos deveriam ser veganos. Mas, infelizmente, tem pessoas que simplesmente não se importam com isso. Mas várias dessas pessoas, incrivelmente, fariam algo para ajudar os animais, né? É só ver, a maioria das protetoras de animais come os animais, mas faz muito para ajudar eles, né? Então, eu penso que talvez mostrar o problema dos animais da natureza poderia fazer com que pessoas que jamais se tornariam veganas, por exemplo, ajudem de outras formas, sabe? Contribuindo com doações ou fazendo, reivindicando que programas de ajuda sejam destinados a ajudar os animais, etc. E as pessoas que, por outro lado, já são veganas ou já se importam com os animais e parariam de consumir, elas não vão deixar de ser veganas porque alguém aponta que tem um outro problema para elas se preocuparem, né? Por exemplo, quando eu passei a me preocupar com esse problema dos animais da natureza, quando eu descobri que tinha, eu não deixei de ser vegano, né? Eu não deixei de combater a exploração animal. Acho que ninguém que luta por essa questão dos animais da natureza deixou de ser vegano ou fez algo assim, né? Eu não vejo essa relação. É mais porque, justamente, muitos que eu me deparava antes, né, falavam justamente, não, mas é importante que haja a domesticação de vacas, galinhas, etc., porque se não fossem domesticar, esses animais estariam pior na natureza. Então é melhor que, apesar de, no final, serem abatidos, eles sejam mantidos domesticados pelos humanos, apesar de, em alguns anos ou meses, eles serem mortos para o consumo humano, porque se fosse largar por aí, eles estariam sendo pior tratados, não estariam com atendimento veterinário e assim por diante, entende? Essa a lógica do contra-argumento que eu tentei te expor. Sim, entendi. Esse argumento, eu acho que a gente pode simplesmente responder assim que, o que essa pessoa está apontando é o seguinte, tem uma situação A, que é ruim, né? E tem uma situação B que é ainda pior. Pelo menos aqui o animal sendo explorado, ele vai viver um pouco até ser morto, que na natureza seria pior. Bom, sim, na natureza seria pior, mas
parece que não tem como justificar que porque existe uma coisa pior, então está justificado fazer uma coisa ruim. Né? Isso não seria justificado, eu acho, por parte de nenhuma corrente ética contemporânea, por exemplo. Né? Na ética contemporânea a gente tem 3 grandes correntes. Né? Tem o consequencialismo, a deontologia e as teorias centradas no caráter. Né? Então, por exemplo, não daria, se alguém é um deontologista e reconhece direitos, por exemplo, não diria, por exemplo, só porque eu tirei o animal, fiz ele nascer, né? E ele não nasceu na natureza, então eu estou justificado a matá-lo. Não tem nenhum deontologista que reconhece direitos que diria isso. Né? Consequencialismo também não diria que porque uma situação é pior do que a outra, então que está justificado causar uma situação ruim. Não, pelo consequencialismo você tem sempre que buscar a melhor possível. Né? Então, se uma situação ela é a segunda melhor, já está errado pelo consequencialismo. Né? Tem que ser a melhor de todas. Então também não dá. E, bom, e a terceira vertente, que seria a ética centrada no caráter, por exemplo, a ética de virtudes, né? Não daria de dizer que uma pessoa que faz um outro nascer só para depois matar é uma pessoa virtuosa, né? Que tem um caráter virtuoso. Então eu penso que é muito... Eu não consigo imaginar uma teoria ética que pudesse dar suporte a esse argumento. E é claro, eu entendo o que você quis apontar, que é um argumento muito frequente no debate, né? Mas eu penso que ele é, digamos, é fácil de explicar o problema com eles. Então. Por exemplo, ninguém aceitaria isso no caso humano, né? O cara, eu fiz um filho, né? Agora eu posso matar o filho porque fui eu que fiz, e se eu largasse ele na natureza, ele estaria pior. Ninguém aceitaria isso. Certo. Realmente, quando você vai falar em população humana e o bem-estar humano, aí as coisas mudam de figura, né? Pois é, bom, já estamos aqui há cerca de 1 hora já conversando, né? Já são 8h32, eu também botei aqui um outro compromisso. Sim. E eu agradeço muito, né, pela sua atenção aqui em participar do espaço, aqui do perfil do GEDA, Grupo de Estudos Direito de Animais. Fico contente de finalmente dar certo a nossa conversa aqui. Espero que você tenha gostado das minhas perguntas, de expor o seu trabalho, as suas pesquisas. E se quiser, para finalizar, comentar um pouco sobre o livro que você publicou e o que está para publicar, ou outra atividade que você ache pertinente. Sim. Obrigado, Maurício. Foi um prazer participar. Gostei muito de comentar suas perguntas, né? Se você quiser marcar uma outra, estamos aí. É só convidar, a gente marca novamente. Foi um prazer conversar com você. Agradeço também as pessoas que assistiram, né? Em especial o Daniel, que está sempre lá debatendo, discutindo vários tópicos comigo e tal, e acho que contigo também, né? Bom, sobre os livros, né? Obrigado por mencionar. Bom, eu tenho esse livro aqui, né? Uma breve introdução à ética animal, né? Que você botou ali na postagem, que saiu ano passado pela editora Pris, que é um livro geral, né? Que dá um panorama geral sobre as várias questões da ética animal, desde aquelas questões clássicas que começaram a ser discutidas lá nos anos 70, até as questões mais atuais que estão sendo discutidas agora, como essa questão do sofrimento dos animais selvagens, das estratégias de longo prazo, das prioridades, né, de quais problemas priorizar, etc. E, no final de abril, novamente, pela editora Apris, vai sair um segundo livro, né, que é sobre essa questão do sofrimento dos animais selvagens. O nome do livro é Razões para Ajudar o Sofrimento dos Animais Selvagens e Suas Implicações Éticas. Né? Esse vai ser um livro mais técnico, ele é maior, né? Esse aqui eu acho que ele tem umas, deixa eu ver quantas páginas, 250 páginas, esse outro vai ter, acho que em torno de 450. E, bom, e é isso, né? Muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer participar. Maravilha. Então é isso aí, agradeço muito para o Luciano, para o Daniel e para os outros colegas que participaram aqui, e para tudo também que tiver interesse de ver depois a live ficar aqui gravada, aqui no perfil do GEDA Animais. Agradeço para quem tiver interesse em compartilhar, divulgar. Isso aí, estamos aí abertos para outras sugestões e assim por diante. Valeu, até mais. Valeu, um abraço.